Bom dia a todos, tanto aos que estão presentes, como aqueles que nos acompanham no canal da igreja nesta manhã. Queremos estender a vocês a alegria, a paz no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês já meditaram na letra deste hino que nós acabamos de cantar? Aqui fala que se você quer do pecado se livrar, o sangue de Jesus dá o poder, né? Se tu queres a vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Tu queres purificar o coração, o sangue de Jesus dá o poder. Limpar manchas, o sangue de Jesus tem esse poder. Essa é uma figura de linguagem bem forte, né? Bem profunda. Alguém aqui sente algum prazer em ver sangue derramado? Não, né? Não sente. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24. Esse texto foi estudado essa semana na lição da Escola Sabatina e me chamou a atenção, né, para um assunto que eu gostaria de apresentar nesta manhã à igreja. Êxodo, capítulo 24. Verso 3 em diante. Todos acharam? Amém. Vamos ler então juntos? Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor. Isso aqui está dentro do contexto da aliança de Deus com Israel. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e colocou 12 colunas, cada uma representando uma das tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício. Acho que é a primeira vez na Bíblia que aparece jovens fazendo sacrifícios, apresentando sacrifícios aqui, né? E esses jovens sacrificaram novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade ele aspergiu sobre o altar que tinha edificado. Então tomou o livro da aliança. Ele está fazendo aqui um cerimonial da aliança entre Deus e o seu povo. E esse cerimonial está seguindo, né, uma sequência. Primeiramente faz o altar, depois apresenta os sacrifícios, depois o sangue é trazido, uma parte é aspergida sobre o altar. E aí, antes de continuar o processo, ele faz uma leitura. Diz aqui então: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Já duas vezes estão se comprometendo. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito
de todas as palavras que eu acabei de ler e a respeito das duas frases que vocês repetiram: tudo o que o Senhor mandou, faremos. Eis a sequência, né? O altar, a leitura da lei, a aspersão do sangue, sobre o livro da lei e sobre o povo. Nós estamos familiarizados com essa linguagem, né? Do sangue de Jesus tem poder, do sangue de Jesus me lavou, do sangue de Jesus isso e aquilo. Agora, o que significa realmente o sangue dentro desses cerimoniais? Por que ele era tão importante na época em que esse livro foi escrito? E qual é realmente a sua validade hoje? Só existe uma maneira de nós entendermos com clareza. Primeiramente, você tem que ter bem claro na sua mente que nós estamos falando de um símbolo, tá bom? O sangue aqui é um símbolo. E o que é um símbolo? É algo que representa, que aponta para uma realidade superior, né? Uma realidade maior, tá certo? Se você entender que o sangue, toda vez que aparece dentro da Bíblia, ele é um símbolo de provisão. Ele é um símbolo de provisão. Nós vamos deixar esse texto aqui quieto um pouquinho, daqui a pouquinho vamos voltar a ele. Tendo em mente que o sangue é um símbolo de provisão, essa provisão, ela é apresentada na Bíblia sobre dois aspectos: a provisão na justificação e a provisão na santificação, tá? Por exemplo, assim que Adão e Eva pecaram, qual foi o estado que eles se sentiram? Qual foi o estado que eles se sentiram? Nus, não foi não? Certo? Eles sentiram a nudez, né? Física e moral ao mesmo tempo. E aí, qual foi a atitude deles? Providenciaram uma vestimenta que não correspondia à situação que eles agora se encontravam. Então Deus veio, e o que ele fez? Quem falou o quê? Ele providenciou uma vestimenta, mas antes de providenciar a vestimenta, eles tiveram que assistir o sangue sendo derramado, né, dos animais que foram mortos, para que eles pudessem serem vestidos. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece a ideia do sangue como sendo fugiu agora a palavra, não é providência, o sangue como provisão, tá certo? Em Gênesis no capítulo 22, abra sua Bíblia, Gênesis no capítulo 22, está a mais conhecida história e o mais conhecido exemplo da questão da provisão, né, através do sangue. Quantos já leram por si mesmo a história, né, do sacrifício de Abraão? Quantos já leram na sua Bíblia por si mesmo a história do sacrifício de Abraão? Da prova de Abraão com o filho dele lá, o Isaac. Quantos já leram na sua Bíblia? Muito bem. E o que é que mais lhe chama a atenção nesse texto? Do sacrifício de Isaac. Acho que alguém aqui já deve ter pregado sobre isso também, né? O que é que mais lhe chama a atenção? Hã? Não ouvi. A obediência de Abraão realmente chama a atenção. E o que mais? A fé de Abraão também chama a atenção, né? Tá?
No capítulo 22, verso 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá. Tá certo? Deus proverá. E o verso 14. E pôs Abraão por nome a aquele lugar, o Senhor proverá. Essa é uma das histórias, né, mais conhecidas sobre a provisão de Deus na Bíblia. Tá? O que é a justificação? Como você explicaria o processo de justificação para uma pessoa? O processo de justificação é bem simples de ser explicado, irmãos. É o processo pela qual alguém substitui outra pessoa. É só isso. O processo de justificação é que Deus provê alguém como o seu substituto. Quantos aqui acreditam que nós, né, somos a palavra, qual é a outra palavra que você usa para sinônima à justificação? Quando eu digo assim, olha, você foi justificado, o que é que eu estou dizendo? Perdoado, muito bem, né? A outra palavra que é sinônima de justificado é perdoado. E como eu e você acreditamos que somos perdoados por meio do sacrifício de Cristo, o que é que nós então concluímos? O sangue de Cristo aqui, né? O sangue mencionado na Bíblia é um símbolo da provisão de Deus na justificação. Nós vimos isso aqui no Gênesis, vimos isso também na experiência de Abraão, tá? E agora abra sua Bíblia no livro de Êxodo 29. Êxodo 29, 38. Todo o processo dos sacrifícios do Velho Testamento, eles apontavam para a ideia da justificação como sendo uma provisão de Deus para o ser humano. Aqui diz, isto é o que oferecerás sobre o altar. Ele está descrevendo aqui os sacrifícios contínuos, aqueles que aconteciam de manhã e à tarde. Isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite. E o verso 41 e 42. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, certo? Nessa continuidade das ofertas, era apresentada a ideia de que a provisão da justificação, do perdão, estava acessível ao povo todos os dias, o dia todo. Todos os dias e o dia todo. Pois começava de manhã, terminava à tarde um ciclo e era renovado de novo e assim continuamente. Tá bom? Agora voltando para aquele texto inicial que nós lemos, Êxodo 24. Deu para entender que o sangue é um símbolo de provisão de Deus? Deu para entender isso aí?
e que essa provisão de Deus, ela pode ser vista na justificação. Deus proveu alguém, né, que é Cristo, para nos justificar, para nos perdoar, para alcançarmos, né, o perdão, para termos direito ao perdão. Agora, voltando para Êxodo 24, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. O que significa? Já sabemos que o sangue é símbolo de provisão. Muito bem, já entendemos que Deus, né, Ele faz provisão para nossa justificação, o nosso perdão, através de um substituto. Agora, dentro do contexto que nós estamos estudando aqui, é o contexto da aliança. Moisés faz o altar, levanta as colunas, lê a lei, e agora ele pega o sangue e respinga sobre o povo que estava ali congregado. O que isso significava? Nós já vimos que o sangue é símbolo de provisão. Nesse contexto aqui, qual é a provisão apresentada aqui pelo sangue? Nós já vimos que no primeiro contexto a provisão, ela é a justificação. Agora, por que que quando o povo estava fazendo aliança com Deus, Moisés aspergiu o sangue sobre eles e disse o seguinte: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras que vocês acabaram de ouvir. Queridos, da mesma maneira como o sangue era uma provisão para o perdão dos nossos pecados e a justificação dos nossos pecados, o sangue também é a provisão de Deus para a santificação nossa. Sabe por quê? O simbolismo aqui estava dizendo o seguinte: o que foi que o povo disse? 2 vezes. O que foi que ele disse, que nós lemos? Tudo o que o Senhor falou, faremos. O que é que ele estava se comprometendo? Quando você diz, olha, tudo que você falou eu vou fazer, o que é que você está se comprometendo? Você não está se comprometendo a obedecer? Muito bem. Aí Moisés joga o sangue sobre eles. O que é que Moisés estava dizendo se o sangue é símbolo de provisão? Ele estava dizendo o quê? Olha, o que vocês falaram realmente é o correto. Mas eu quero dizer para você que você não pode obedecer pelas suas próprias forças. Você não pode obedecer pela sua própria decisão. Você não tem o poder moral para isso. Assim como o sangue era símbolo de provisão, no momento em que Moisés joga o sangue sobre eles, ele está dizendo, mas Deus providenciará o poder para que vocês possam obedecer. Veja que coisa maravilhosa. No momento do contexto da aliança, Deus, ele apresenta as normas da obediência ao ler a lei, né? Moisés lê a lei, mas também apresenta a possibilidade de obedecer. Quantos aqui nessa manhã já passaram pela experiência, né, de como cristãos perceber que você não consegue obedecer à lei? Né? Você tem a decisão de obedecer, mas aí, como Paulo diz, né, você descobre dentro de você uma lei que luta contra o seu desejo de obedecer. E Deus, sabendo disso, por isso, né, a Bíblia diz que Deus é chamado, Deus é o Deus provedor. O Senhor Deus é provedor para a sua justificação, para o seu perdão, e Ele também é o provedor para a sua santificação, para a sua possibilidade de obedecer. Tá bom? Deuteronômio 5, 27 a 29.
Aqui é o apelo do povo a Moisés: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. E até o 29. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Agora vem aqui uma exclamação de Deus, né? Que diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos. Em quanto tempo? Todo o tempo. Não apenas uma única vez, né? Esporadicamente. Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Ok? Por que é importante compreendermos a simbologia do sangue como provisão? Vocês conhecem o texto de São João, capítulo 15, verso 5. Dentro da parábola da videira, Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Ok? Sem mim nada podeis fazer. Por isso, abra sua Bíblia. A antiga aliança, ela foi sancionada com sangue, né? A aspersão do sangue. Os israelitas entendiam que os seus pecados eram perdoados todos os dias, quando eles ofereciam os sacrifícios e havia derramamento de sangue, né? A substituição, a vida do animal no lugar da dele, tá bom? Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11. Verso 24 e 25. Aliás, vamos ler o verso 23 também. Todos acharam? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É Paulo aqui falando, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Na velha aliança havia o sangue literal. Por que ele não aparece mais na nova aliança? Porque o sacrifício verdadeiro seria agora ofertado. Naturalmente, a nova aliança precisaria de novos símbolos. Então o sangue não aparece mais. O que aparece agora é o pão e o vinho, né? Como a nova simbologia da provisão de Deus. Tá certo? No Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34, ainda falando sobre este assunto, Cristo assim o declara. 13, 34. Está dentro do contexto da nova aliança, né? Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, tá? Indo para 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é apresentado como um caminho, como uma jornada. A santificação, né,
é a jornada que você executa depois do seu batismo. No seu batismo você é justificado, você é perdoado, você morre para a velha vida, e na santificação você nasce para uma nova vida, você vive para uma nova vida. Se alguém aqui batizou-se e morreu para uma velha vida e continua a mesma pessoa, você não morreu. Ok? Pois é impossível que eu e você passemos por esse processo e continuemos a mesma pessoa. E eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, diz Paulo, que é o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, veja que ele está falando aqui de coisas que eu e você, às vezes, como cristãos, colocamos a nossa esperança. Nós podemos colocar nossa esperança na nossa eloquência, nós podemos colocar nossa esperança, no nosso conhecimento, nós podemos colocar nossa esperança no nosso chamado, na nossa eleição. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, verso 4, o amor lhe torna paciente, o amor lhe torna bondoso, o amor tira de você um ciúme, quer seja sentimental ou inveja. O amor não se conduz, o amor não se ensoberbece, não é orgulhoso. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. Ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. Não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Como ter esse tipo de amor? Voltando para a simbologia de que o sangue é símbolo de provisão, nesta manhã eu quero dizer a vocês que o Senhor pode prover na vida de cada um de nós todas essas qualidades, todas essas, essa capacidade, de amar. O que você acha mais difícil? Aceitar a salvação ou trilhar o caminho da santificação? O que você acha mais difícil? Aceitar a salvação ou trilhar o caminho da santificação? Agora, por que trilhar o caminho da salvação é mais difícil? Porque é estreito? Ou porque será que a minha cabeça que é estreita para entender o caminho da salvação? Sabe qual é o grande problema? É que você começa bem, entendendo o plano de salvação, mas prossegue mal, entendendo o caminho da santificação. Esse que é o problema. Veja o que é que diz aqui o caminho a Cristo. Vocês conhecem a historinha, os desbravadores aqui devem conhecer a historinha do rapaz que estava carregando uma pesada mochila nas costas e alguém oferece uma carona para ele. Ele sobe lá na traseira lá da caminhonete, mas continua com a mochila nas costas. E o motorista, percebendo que ele estava naquela situação, disse: por que você não coloca aí a sua mochila no chão? E ele disse: não, eu não quero incomodar, Esse é o nosso pensamento com relação à santificação. Veja o que é que diz aqui.
Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho. Confiaram em Cristo para obter o perdão de seus pecados. Quantos confiaram em Cristo aqui para obter o perdão de seus pecados? Todos, tá bom? Todos. Mas agora eles procuram viver retamente, eles procuram a santificação através dos seus próprios esforços. E como disse alguém, você seria muito melhor se não se achasse tão bom. Tá? Mas esse esforço é em vão. Lembrem-se do que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. É perguntando: Senhor, Tu queres que eu vista isso? Senhor, Tu queres que eu coma isso? Senhor, Tu queres que eu vá para esse lugar? Entende? É por isso que é difícil a santificação. É pela comunhão com Ele todo dia, toda hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. Lembre-se, Ele não é somente o autor da sua salvação, mas Ele é o consumador da sua salvação, né? Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar conosco não apenas no começo e no fim, né? Muitos têm a ideia de que aceitam a Cristo e estão salvos para sempre, e no final da vida ele se lembra de Cristo de novo e será salvo. É um terrível engano. Ele deve estar conosco não apenas no começo e no fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Disse Davi: eu tenho o Senhor sempre à minha presença, Ele está sempre à minha direita, por isso nunca sou abalado. Você pergunta: como eu posso permanecer em Cristo? Da mesma maneira que você o recebeu no princípio. Ora, diz Colossenses 2,6, como recebeste Cristo o Senhor, assim andai nele. Você se entregou a Deus para pertencer inteiramente a Ele? Para servir e obedecê-lo, como disseram os israelitas: tudo que o Senhor mandou eu farei? Você não pode por si mesmo redimir-se dos próprios pecados, pode? Da mesma maneira, você por si mesmo não pode viver em santidade. Você não pode por si mesmo redimir-se dos próprios pecados ou transformar seu coração. Mas se você se entregar a Deus, se você crer nele, se por amor de Cristo fez tudo, se por amor de Cristo que fez tudo isso por você, pela fé, você passar a pertencer a Ele, e pela fé, nele crescer cada dia, dando e recebendo, você então entregará a Ele totalmente o seu coração, a sua vontade, a sua disposição, e Deus operará em você o querer e o efetuar. Deve dar-se, enfim, a si mesmo, para então obedecer a todos os seus mandamentos, e você receberá a provisão de Cristo, a sua plenitude, a plenitude de suas bênçãos, para habitar em seu coração. Sem a sua força, sem a sua justiça, você não tem esperança eterna. Lembre-se do que está escrito, né, em São João 17:3. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus, e a Jesus a quem enviastes. Qual é a plenitude de todas as bênçãos? Cristo é a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração. Sem sua força, sem a sua justiça, eu e você não temos o poder necessário para obedecer. Amém? O sangue é um símbolo de provisão. Um símbolo de provisão para a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados, e também é um símbolo da provisão de Deus para vivermos, né, uma vida de obediência. Louvado seja Deus, né? Porque Ele colocou. Vocês não acham que os 10 mandamentos é uma alta norma?
Vocês não acham que os 10 mandamentos é uma das normas mais elevadas que um ser humano pode viver? É ou não é? Isso. E Deus, sabendo disso, Ele não só colocou a norma, mas colocou a provisão para que eu e você vivamos à altura desta norma. Tá? Se entendermos, né, que o sangue é símbolo de provisão, saia desta manhã com a certeza de que realmente tudo você pode naquele que lhe fortalece, né? Porque essa é a promessa para nós e para os nossos filhos, como diz a palavra. Que Deus o abençoe e que você e eu cresçamos na graça de Cristo todos os dias, à semelhança daquele que nos salvou das trevas para o seu reino. Amém. Preciso pra ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Cremos, Senhor, que a tua palavra é uma revelação pessoal que tu, Senhor, fizeste de ti mesmo. Quando nós estudamos a tua palavra, podemos encontrar a realidade do que está errado conosco e de como esse problema pode ser resolvido, ou pelo menos amenizado, já que a resolução final só acontecerá por ocasião da tua segunda vinda e do estabelecimento do teu reino. Querido Deus, nesta manhã nós estudamos a respeito da antiga aliança, de como ela foi estabelecida e da provisão que era representada através do sangue dos sacrifícios. Também estudamos, ó Deus, o estabelecimento da nova aliança no Novo Testamento e também a provisão que ali é feita através da simbologia do vinho e do pão. Querido Deus, como é maravilhoso saber que Tu és um Deus justo, que além de apresentar-nos as altas normas da Tua palavra, Tu também nos dá a certeza de que nos proverá de poder para obedecê-las e colocá-las em prática em nossa vida. Assim como o grupo acabou de cantar, que cada um de nós sejamos inteiramente teus, não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias, até que tu voltes. Pois tu mesmo dissestes, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esses é que serão salvos. Por isso, ó Deus, nos dá a tua graça para isto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.